Respeitável público, voltei pra vocês, meus amores. Oi, eu sou a Rosa, menina do circo, e hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma memória de circo. Hoje eu vou contar pra vocês sobre o primeiro circo que eu fui na minha vida, quando eu tinha 5 anos de idade. Olha, minha memória, ó, é boa, hein? Eu tinha 5 anos de idade e eu lembro de detalhes. Isso porque eu não conversei com nenhum artista na época. Eu vou confessar pra vocês que na época eu tava no pré, eu não sabia ler, então eu não sabia o nome do circo. Graças às redes sociais, graças ao meu amigo Arthur Bartolo, ele falou pra mim o nome do circo e o nome dos artistas que era. O nome do circo era Circo Irmãos Crisóstones. E eu também passei a vida inteira querendo saber quem que era o Palhaço Espigão. Que todo circo que vinha eu falava, você conhece o Palhaço Espigão? A turma falava, não conheço, não conheço. Aí eu falava, nossa, será que é coisa da minha cabeça? Mas não era coisa da minha cabeça. Eu lembro que eu tava aprendendo a escrever, eu falei pro meu pai, me ajuda a escrever espigão? Me ensina a escrever espigão? Então não podia ser coisa da cabeça da doida aqui. Apesar de eu ser doida. Então, ano passado, graças a Arthur Bartolo, eu descobri o nome do circo, Irmãos Crisóstones. Descobri que ele, o pai dele, o irmão dele, tipo, Arthur Bartolo, Antônio Bartolo Júnior, estavam lá no primeiro circo que eu fui. Douglas Guiner estava lá no primeiro circo que eu fui. E o que eu mais lembro, assim, são dos números do espetáculo em si. Eu lembro que tinha trapézio voador. Eu só fui 2 vezes na vida em circo que tinha trapézio voador. Um foi esse e o outro eu deixo pro próximo vídeo. Eu lembro dos detalhes da roupa, do figurino, dos trapezistas. Tinha muito jovem, muita criança. E assim, a cor do figurino, um dia que eu fui, era roxa. E a cor do figurino, no segundo dia que eu fui, era verde. E por coincidência, roxa é minha cor preferida, tá? Tô derretendo de novo. Calor. Aí de número tinha os leões, que naquela época podia ter animais em circo, né? Tinha leão, tinha urso, tinha liano. Então, trapézio, leões. Aí, os palhaços, né? Tinha o palhaço espigão. Tinha o palhaço Banzé, que eu descobri, fiquei muito feliz de saber que ele estava no primeiro circo que eu fui na minha vida, que eu não sabia o nome de ninguém também. Eu só lembro das cenas mesmo, né? De nome eu não lembro nada. Eu lembro que o Banzé fazia o número do dentista, eu lembro até hoje, ele usava um jaleco branco com uma cruz vermelha no peito, e ele ia e arrancava o dente do outro palhaço lá. Essa cena me marcou muito, eu, tipo, criança, achei que era verdade. A magia do circo, achei que era verdade, que ele arrancou com alicatão o dente do outro lá. Tinha o número do espelho, que era super legal, aquele que você vai assim no espelho, assim, tipo uma mímica, assim, mas um palhaço junto. Tinha o número da aranha também, que é o número de palhaço, que parecia uma aranha, o palhaço tentava matar e catar, e tipo... São números que hoje, infelizmente, eu não vejo em circo, não vi mais, nunca mais vi. Foi o único circo que eu vi esses números de palhaço. E, além do trapézio e palhaço, que são meus principais, os que eu gosto mais, tinha contorcionista, tinha malabarista, aquele que coloca o cintinho na cintura, que tem aquelas relinhas que ele joga assim, cara. Eu não sei fazer, mas tinha. Malabarista, contorcionista. E eu lembro também que na época entrou um menino do circo para estudar comigo no pré, né? Para quem não sabe, todas as escolas são obrigadas a oferecer vaga para a criança de circo estudar nas cidades que passam. Então tinha esse menino que ele estudava na minha sala, estudou por uns dias durante a temporada do circo na cidade. E um dia ele levou a gente para conhecer o circo.
Aí eu lembro que tinha muito jovem e muita criança também no circo. Aí a gente viu os animais, o urso, a lhama cuspiu em meia dúzia de criança lá. Aí chegou a parte da gente ver os leões, teve criança que se assustou, é lógico, e a professora teve que catar no colo e levar embora. Não vou citar nomes, mas eu lembro muito bem de quem que é e da cena. Peraí, o cachorro tá latindo. Então, gente, só que daí... o que mais que eu lembro? O circo era tão grande que precisou usar 2 terrenos. Um terreno que ficava o rodeio e um terreno que hoje é a praça, uma pracinha, né? Porque eu era pequenininha, para mim o circo era grande, era enorme, né? Aí para comportar os animais, a lona, os trailers, eles usaram 2 terrenos, um do lado do outro, assim, sabe? Eu já falei demais, só que eu não lembro se eu já falei isso, eu vou falar de novo. Se eu já falei, eu vou falar de novo. Só que eu fiquei até ano passado tentando descobrir o nome do circo que eu fui e quem que era o palhaço Espigão, porque eu só tinha essas referências, as imagens e o nome do palhaço. Eu perguntava para as pessoas de outros circos, conhecem o palhaço Espigão? A turma falava, não. Eu não sabia ler, então não sabia ler a placa do nome do circo. Só que esse negócio do palhaço me pegou porque eu sabia que não era uma coisa da minha cabeça. Eu tinha escutado o Espigão. E eu até estava aprendendo a escrever na época. Eu falei, pai, me ensina a escrever Espigão. E ele me ensinou. Então, eu confesso para vocês que eu fiquei até ano passado tentando descobrir o nome desse circo. E foi graças a uma postagem nesse Instagram que meu amigo Arthur Bartolo, com todas as informações que eu dei, ele me passou o nome do circo. Circo Irmãos Crisóstones. Ele me falou quem que era o palhaço Espigão. Aí ele me falou que tava ele, né? Arthur Bartolo, o pai dele Antônio Bartolo, o irmão dele Antônio Bartolo Júnior. Tava o Douglas Guiner, que trabalhava com leões. E foi isso, são as memórias que eu tenho do circo. Mais memória vindo, mais memória vindo. Deixa eu ver. No intervalo eles vendiam microfone da Xuxa. Aí acho que é só. Acho que é só, mas pra memória de uma pessoa de quando eu tinha 5 anos é muito. E assim, o primeiro circo que eu fui na vida, que ficou marcado, e eu fiquei mais feliz ainda de depois eu conhecer e rever os outros artistas que trabalharam lá, que